Você mora aqui de favor, Irene. Não esquece disso. A Fabiana falou isso na frente de todo mundo, na porta da minha casa, num domingo de almoço. Minha vizinha Teresa estava passando com a sacola do mercado. Parou. Olhou para mim. Continuou andando sem dizer nada. O seu Antônio, do outro lado da rua, fingiu que estava mexendo no portão. Mas ele ouviu. O sol estava quente naquela tarde, daqueles que machuca a vista. A Fabiana cruzou os braços, encostou no batente da porta e sorriu de canto. Daquele jeito, como quem já tinha ganhado. Eu não respondi. Não na hora. Só respirei fundo, ajeitei a bolsa no ombro e entrei. Fechei a porta devagar. Por dentro, sabe quando você sente que algo partiu? Que você virou invisível dentro da sua própria vida? Era isso. Eu tinha comprado aquela casa sozinha, tijolo por tijolo. Depois que meu marido morreu, trabalhei 12 anos como cozinheira, faxineira, o que aparecesse. Guardei cada centavo. Passei fim de semana costurando roupa dos outros para juntar a entrada. Não pedi nada para ninguém. Mas 3 anos depois que o Rodrigo casou com ela, eu já não era mais dona de nada. Pelo menos era o que ela queria que todo mundo acreditasse. Só que eles não sabiam de uma coisa. E quando descobriram, já era tarde demais. Porque 6 meses depois daquele domingo, a Fabiana e o Rodrigo tentaram vender minha casa. Sem eu saber. Sem eu assinar nada. Acharam que eu ia aceitar. Acharam que eu não tinha mais voz. Espera aí que você ainda não ouviu o pior. Eu fiquei viúva aos 52. O Antônio morreu de infarto. Em casa, na minha frente. Não deu tempo de nada. A gente morava num quartinho alugado. Quando ele se foi, eu pensei, ou eu afundo, ou eu construo alguma coisa para o meu filho. Comecei a trabalhar onde aparecia. Faxina em 3 casas por semana. Cozinha em restaurante aos sábados. Domingo eu costurava. Não parava. O Rodrigo tinha 17 anos. Estudava à noite. Eu não queria que ele largasse a escola para me ajudar. Passei 12 anos assim. Eu não saía. Não comprava roupa. Não ia no médico mesmo quando a coluna doía tanto que eu mal conseguia levantar da cama. Tomava dipirona e voltava para o trabalho. A dona Marisa, uma das patroas, me dava remédio vencido que sobrava. Eu aceitava. Quando juntei o suficiente para a entrada da casa, chorei sozinha na cozinha. Era uma casa simples. 2 quartos, sala pequena, quintal de terra batida. Mas era minha. E seria do Rodrigo quando eu não estivesse mais aqui. Antes da Fabiana, a gente era próximo. Ele vinha almoçar todo domingo. Me ajudava a pintar parede, trocar lâmpada, essas coisas. A gente ria junto. Ele me chamava de mãe com carinho. Dizia que um dia ia me dar uma vida melhor. Aí, ele conheceu a Fabiana. No começo, ela era educada. Só não olhava muito nos meus olhos. Sorria pouco. Quando eu oferecia comida, ela aceitava, mas fazia cara de quem estava comendo por obrigação. Eu achava que era timidez. Depois que eles casaram, ela começou a vir mais vezes. Mas algo mudou. Ela mexia nas coisas sem pedir. Abria a gaveta, olhava dentro do armário, fazia comentários sobre a casa ser velha, a pia manchada, o sofá surrado. E o Rodrigo não falava nada. Foi aí que eu senti que algo tinha começado a se desmontar. 3 meses depois do casamento, a Fabiana apareceu com um sofá novo. Eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi o caminhão parar na frente. Saí para ver o que era. Ela estava lá, de braços cruzados, mandando os homens entrarem. Irene, esse sofá velho tá uma vergonha. Comprei um melhor. Pode jogar esse daí fora. Era o sofá que eu tinha comprado quando me mudei para casa. Não era novo, mas estava bom. E era meu. Fabiana, eu não pedi sofá novo. Mas eu pedi. Rodrigo concordou. A gente vem aqui todo domingo, né? Tem que ter conforto. Ela nem olhou para mim enquanto falava. Entrou, indicou onde colocar o sofá novo e o meu foi arrastado para a calçada. Fiquei parada vendo aquilo. O Rodrigo chegou mais tarde. Eu esperei ele falar alguma coisa. Ele só elogiou o sofá. 2 semanas depois, ela mudou as cortinas. Depois, trocou os quadros da sala, botou uns espelhos grandes que eu nem sabia de onde tinha saído. Eu ia falar, mas sempre tinha um motivo. Ah, mas isso aqui estava velho, Irene. Ah, mas ninguém usa mais esse tipo de coisa. Ah, você nem liga para decoração mesmo.
Eu fui deixando. Um domingo, ela trouxe a mãe dela. Uma mulher alta, de salto, com aquele jeito de quem examina tudo. Sentaram na sala. A mãe da Fabiana olhou em volta e disse bem alto: "É pequenininha, né? Mas dá para arrumar." A Fabiana riu. Eu estava servindo café. Fingi que não ouvi. Mas ouvi. No mês seguinte, a Fabiana começou a trazer amigas. Elas chegavam rindo alto, jogavam bolsa no sofá, entravam sem cumprimentar. Eu ficava na cozinha. De vez em quando escutava: "Ah, a casa é da sogra dela, mas é como se fosse deles já, né?" E outra: "Ela mora sozinha, coitada. Eles cuidam dela. Cuidam de mim. Eu que paguei a casa. Eu que ainda limpava, cozinhava, pagava as contas." Aí começou a parte pior. A Fabiana arrumou uma chave da minha casa. Não sei se o Rodrigo deu ou se ela mandou fazer, mas ela passou a entrar sem avisar. Eu acordava de manhã e ela estava na sala, mexendo no armário. "Ah, vim pegar um pano de prato que esqueci aqui." Ela não tinha esquecido pano nenhum. Ela só queria me lembrar que podia entrar quando quisesse. Teve um dia que eu cheguei da feira e ela estava remexendo nos meus documentos em cima da mesa da cozinha. "O que você está fazendo, Fabiana?" "Ah, o Rodrigo pediu para eu organizar essas coisas. Tá tudo bagunçado." "Esses documentos são meus." "E daí? Você não entende nada disso. É melhor a gente cuidar." Ela pegou a pasta e levou. Eu fiquei ali, vendo ela sair com meus papéis debaixo do braço. Só consegui respirar de novo quando a porta fechou. Depois desse dia, eu comecei a guardar as coisas importantes. Escondi a escritura da casa dentro de uma caixa de costura velha, lá no fundo do guarda-roupa. Os recibos de IPTU eu dobrei e coloquei dentro da Bíblia. Certidões guardei numa pasta que levei para casa da Teresa, minha vizinha, pedindo para ela segurar um tempo. Eu não sabia direito por quê, mas alguma coisa no meu peito dizia: "Guarda isso." Foi também nessa época que o Rodrigo começou a falar diferente comigo. Antes, ele perguntava: "Mãe, a senhora tá bem?" Agora, quando vinha, mal olhava na minha cara. Sentava no sofá que a Fabiana tinha escolhido, mexia no celular e só levantava quando ela chamava para ir embora. Um domingo eu fiz almoço, comida que ele sempre gostou: frango assado, farofa, arroz com cenoura. Coloquei na mesa. Eles chegaram atrasados. A Fabiana olhou para os pratos e disse: "Ai, Irene, a gente já comeu. Não precisava." Não precisava. Eu tinha levantado às 6 da manhã para fazer aquela comida. O Rodrigo não falou nada. Só pegou um copo de suco e voltou para o sofá. Eu sentei sozinha à mesa. Comi um pouco, mas não descia. As semanas foram passando e eu fui sumindo dentro da minha própria casa. A Fabiana decidiu pintar a sala. Não me avisou. Contratou o pintor. Escolheu a cor. Mudou tudo. Eu cheguei em casa e estava tudo revirado. "Ah, ficou melhor assim, né, Irene?" Não era pergunta. Era aviso. Ela começou a dar ordens. "Irene, não pendura roupa na frente. Fica feio. Irene, não deixa a porta dos fundos aberta. Entra a mosca. Irene, essa toalha tá velha. Joga fora." Eu ia respondendo que sim, que tá bom, que tudo bem. Por fora, eu continuava firme, mas por dentro, eu estava desaparecendo. E a pior parte? Ninguém via. A família achava que eu estava sendo bem cuidada. Os vizinhos achavam que eu tinha sorte de ter filho presente. E eu? Eu só sabia que, aos poucos, eu estava sendo apagada. Mas eu continuei guardando. Documentos, recibos, conversas, datas, sem saber ainda para quê. Foi numa terça-feira de manhã que eu descobri. Eu estava na cozinha, lavando louça, quando ouvi a Fabiana falando no telefone. Ela tinha entrado com a chave dela, como sempre fazia, e nem me viu ali. Achou que eu tinha saído. "Não, mãe, já está encaminhado. A gente vai vender essa casa e comprar um apartamento melhor, mais moderno. Essa aqui é velha, dá muito trabalho." Eu parei com a mão dentro da pia. A água continuava caindo. "A Irene? Ah, ela vai junto. Vai morar com a gente no apartamento. Ela não tem para onde ir mesmo." Meu peito apertou. "Como assim assinar?" "Ah, mãe, o Rodrigo já resolveu isso. Tem um jeito." Ela desligou, guardou o celular. Passou pela cozinha,
Me viu ali parada e nem piscou. Ah, você tá aí. Achei que tinha saído. Pegou a bolsa e foi embora. Eu fiquei ali mais uns 5 minutos, sem conseguir me mexer. Vender a casa. Minha casa. Eu não tinha assinado nada. Não tinha conversado sobre venda nenhuma. E ela falou como se já tivesse decidido. Como se eu não existisse. Naquela noite, o Rodrigo passou aqui. Sozinho. Coisa rara. Sentou na sala, mexendo no celular. Eu fiz café. Trouxe para ele. Ele agradeceu sem olhar. Aí eu perguntei com calma: Rodrigo, você tá pensando em fazer alguma coisa com a casa? Ele travou. Só por um segundo, mas eu vi. Não, mãe, por quê? Só perguntei. Ele bebeu o café rápido e disse que precisava ir. Saiu. E eu soube. Eu soube que tinha algo errado. No dia seguinte, fui até o cartório. Pedi para ver a situação da escritura da minha casa. A moça conferiu no sistema. Tá tudo em ordem. Imóvel registrado em seu nome desde 2006. Nenhuma movimentação recente. Ainda. Voltei para casa e revirei tudo atrás dos meus documentos. A escritura estava guardada na caixa de costura. Peguei, olhei. Tava tudo certo. Meu nome, minha assinatura, nada alterado. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Anos atrás, quando o Rodrigo ainda morava comigo, eu tinha feito uma procuração para ele. Era para resolver umas coisas do banco, porque eu trabalhava o dia todo e não conseguia ir. Coisa simples, temporária. Procurei aquela procuração. Não achei. Nem lembrava se eu tinha guardado cópia. E se eles tivessem aquele papel? Passei a semana inteira com aquilo martelando na minha cabeça. Até que na sexta, eu ouvi outra conversa. A Fabiana tinha voltado. Tava na sala falando com alguém no viva voz. Eu tava no quintal, estendendo roupa. Mas dava para ouvir tudo. Eu já falei com o corretor. Ele disse que consegue vender rápido. Casa térrea, quintal, bairro bom, vai sair por um bom preço. A voz do outro lado era de homem. Não era o Rodrigo. E a documentação? O homem perguntou. Ah, o marido dela já tem procuração antiga. A gente usa isso. Ela nem vai saber até a gente já ter vendido. Minha mão tremeu. A pregador de roupa caiu no chão. E se ela questionar? Questionar o quê? Ela mal sabe ler contrato. E mesmo que saiba, o que ela vai fazer? Processar o próprio filho? Ela não tem coragem. Risada. Eu peguei o pregador devagar. Voltei para dentro. Não falei nada. Mas agora eu sabia. Eles iam usar a procuração velha. Iam falsificar minha assinatura ou fazer parecer que eu tinha autorizado. E iam vender a minha casa sem eu assinar nada. Naquela noite, não dormi direito. Fiquei pensando em tudo que eu tinha feito para conseguir aquela casa. Cada turno extra, cada dor nas costas ignorada, cada fim de semana que eu passei costurando até meia-noite. Tudo para ter algo meu, algo que ninguém pudesse tirar. E agora meu próprio filho estava tentando tirar. No sábado de manhã, voltei na casa da Teresa. Teresa, eu preciso que você guarde uma coisa para mim. Entreguei a ela a escritura original, dentro de um envelope lacrado. Não abre, não mostra para ninguém. Se alguém vier aqui perguntar de mim, você não sabe de nada. Ela segurou o envelope e olhou nos meus olhos. Tá acontecendo alguma coisa, Irene? Tá, mas eu vou resolver. Ela não perguntou mais nada, só guardou. Eu sabia que o tempo estava correndo. Se eles já tinham procurado o corretor, a venda podia acontecer a qualquer momento. Eu precisava de provas. Precisava saber exatamente o que eles estavam tramando. Então, eu comecei a anotar. Dia, hora, o que eles falavam. Peguei meu celular velho, aquele que quase ninguém sabia que eu tinha, e gravei uma conversa. Não era perfeito, mas era alguma coisa. Também voltei no cartório e pedi uma certidão atualizada de propriedade. A moça me entregou. Guardei com cuidado e esperei, porque eu sabia que em algum momento eles iam dar o próximo passo, e quando dessem, eu ia estar pronta. 2 semanas depois, num domingo de tarde, a Fabiana organizou um almoço aqui em casa. Não me avisou. Só chegou de manhã e disse: Irene, hoje vai ter umas pessoas aqui. Fiz comida em casa, já trago tudo pronto.
Você não precisa fazer nada. Chegaram 10 pessoas. A mãe dela, 2 amigas, uns primos do Rodrigo que eu quase não via, e o corretor. Sim, o corretor. Um homem de camisa social, pastinha de couro, sorriso profissional. Ele entrou na minha sala como se estivesse avaliando o imóvel. E tava. Eu fiquei na cozinha a maior parte do tempo, mas escutava tudo. A Fabiana falava alto, de propósito. A gente decidiu vender. Essa casa é boa, mas está precisando de muita reforma. E pra gente que trabalha, fica longe de tudo. Apartamento é mais prático. A mãe dela completou. E é mais seguro também, né? Mulher sozinha em casa térrea. Tem que ficar de olho. Mulher sozinha. Eu tava ali, na cozinha, a 5 metros delas. O corretor abriu a pastinha e começou a mostrar uns papéis. Plantas de apartamento. Valores. A Fabiana e o Rodrigo olhavam, acenavam com a cabeça, comentavam. Aí uma das amigas da Fabiana perguntou: "E a sua sogra, Fabi? Ela vai morar com vocês?" Silêncio de 2 segundos. A Fabiana deu uma risadinha curta. "Ah, vai. Ela não tem pra onde ir, né? Já tá com idade, não dá mais pra ficar sozinha. A gente vai arrumar um quartinho pra ela lá no apartamento." Um quartinho. Coitada, mas ela concorda com a venda? A amiga perguntou de novo. O Rodrigo respondeu dessa vez, firme, como se tivesse decorado. Ela entende que é o melhor. A casa tá no nome dela, mas a gente cuida de tudo. Ela sabe que sozinha não dá mais. Ele falou como se eu fosse incapaz, como se eu fosse um peso. Eu larguei o pano de prato na pia e saí da cozinha. Atravessei a sala. Todo mundo olhou pra mim. Eu não olhei pra ninguém. Peguei minha bolsa, calcei a sandália, abri a porta. "Aonde você vai, Irene?" A Fabiana perguntou, com aquele tom de falsa preocupação. "Vou dar uma volta." "Mas o almoço já tá quase." Fechei a porta. Andei até a pracinha que fica a 3 quadras daqui. Sentei num banco, debaixo de uma árvore. Fiquei ali mais de 1 hora, só olhando o chão, tentando respirar. Eles tinham vendido minha casa. Na frente de todo mundo. Como se fosse deles. Como se eu não existisse. Como se eu fosse só um detalhe a ser resolvido. Um quartinho no apartamento novo. Eu tinha dado minha vida inteira por aquele lugar. Tinha comprado aquela casa com sangue. Com dor nas costas que eu ignorei. Com fim de semana sem descanso. Com roupa velha e comida simples. Tudo para ter algo meu. E agora eles estavam tirando. Na frente de todo mundo. Eu não chorei. Não ali. Só senti um vazio tão grande que parecia que eu tinha sumido por dentro. Quando voltei para casa, já era fim de tarde. Todo mundo tinha ido embora. A sala estava bagunçada. Copos sujos, restos de comida, guardanapos amassados. A Fabiana tinha deixado um bilhete em cima da mesa. "Irene, guardei a comida na geladeira. A gente volta na semana que vem para acertar os detalhes da mudança. Beijo." Acertar os detalhes. Amassei o bilhete, joguei no lixo. Sentei no sofá que ela tinha escolhido. Olhei em volta. Nada mais parecia meu. Nem as paredes, nem os móveis. Nada. Mas alguma coisa dentro de mim não quebrou. Alguma coisa endureceu. E foi nessa noite, sozinha naquela sala, que eu tomei a decisão. Eu não ia aceitar. Não ia sumir. Não ia virar um quartinho na vida de ninguém. Eles iam descobrir quem eu ainda era. Passei a noite inteira acordada. Fiquei sentada na cama, de costas apoiadas na parede, olhando para o teto. Não chorei. Não conseguia. Era como se tivesse algo pesado em cima do peito, mas não saía. Quando clareou o dia, levantei. Fui até a cozinha. Fiz café. Tomei sentada à mesa, em silêncio. A casa estava quieta demais. E eu percebi uma coisa. Eu tinha medo de perder aquele silêncio. Medo de ser tirada dali e colocada num canto qualquer, esperando a morte chegar. Mas o medo durou só até eu terminar o café. Porque depois veio outra coisa. Raiva. Não raiva de gritar. Raiva fria, daquelas que te acorda por dentro. Levantei da mesa, fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Tirei a caixa de costura velha lá do fundo. Dentro estava a cópia da escritura que eu tinha tirado antes de levar a original para Teresa. Peguei. Li de novo.
Meu nome. Registrado em 2006. Compra à vista. Ninguém podia vender aquilo sem a minha assinatura. Ninguém. Sentei na cama e comecei a pensar. Se eles iam tentar vender, precisavam de documentos. E se o Rodrigo tinha uma procuração antiga, ele ia tentar usar. Mas procuração vence. E mesmo que não tivesse vencido, ela tinha sido feita para resolver conta de banco, não para vender imóvel. Fui até a gaveta da cômoda e peguei uma pasta velha onde eu guardava papel antigo. Revirei tudo. Achei recibos de IPTU, todos pagos, todos no meu nome, desde 2006 até agora. 20 anos de comprovante. Separei todos. Depois lembrei das contas de luz. Fui na cozinha, abri a gaveta debaixo do armário. Tava tudo ali, guardado, conta após conta. Meu nome, meu CPF, juntei tudo numa pilha. Aí pensei, e se eles disserem que eu dei autorização verbal? Que eu concordei? Peguei meu celular. Fui nas conversas com o Rodrigo. Procurei alguma mensagem onde ele tivesse falado de venda. Não tinha nada. Ele nunca me mandou mensagem sobre isso. Nunca perguntou, nunca avisou. Isso também era prova. Lembrei das gravações que eu tinha feito. Peguei o celular velho, ouvi de novo. A voz da Fabiana. Ela nem vai saber até a gente já ter vendido. Salvei o áudio num pendrive que eu tinha guardado. Escondi. Fiquei o resto da manhã organizando. Fiz uma lista mental de tudo que eu tinha. Escritura original, com a Teresa. Certidão atualizada do cartório, comigo. Recibos de IPTU, 20 anos. Contas de luz, todas pagas por mim. Gravação da Fabiana falando da venda escondida. Nenhuma mensagem do Rodrigo pedindo autorização. Nenhuma assinatura minha em papel de venda. Coloquei tudo dentro de uma sacola de pano, daquelas de feira. Fechei, escondi debaixo da cama. Mas ainda faltava uma coisa. Testemunha. A Teresa tinha visto a humilhação na porta de casa. O seu Antônio também. Mas será que eles falariam? Será que iam querer se meter? Esperei a tarde cair. Atravessei a rua e bati na porta do seu Antônio. Ele abriu, me viu e franziu a testa. Dona Irene, tá tudo bem? Seu Antônio, eu preciso te perguntar uma coisa. O senhor lembra daquele domingo, umas semanas atrás, quando a Fabiana falou comigo na porta? Ele baixou o olhar. Lembro. O senhor ouviu o que ela disse? Ele ficou quieto uns segundos. Depois suspirou. Ouvi, sim, que a senhora morava de favor. Fiquei com aquilo entalado, mas não é da minha conta, né? E se eu precisar que o senhor confirme isso? Se eu precisar de alguém que fale a verdade sobre o que está acontecendo aqui? Ele me olhou nos olhos. A senhora tá com um problema sério, né? Tô, e grande. Ele cruzou os braços, pensou um pouco e depois acenou com a cabeça. Se precisar, eu falo. Essa casa é sua, dona Irene. Eu sei disso. Todo mundo aqui sabe. Agradeci. Voltei para casa com o peito um pouco mais leve. No dia seguinte, fui na casa da Teresa. Ela me recebeu com café pronto, como sempre. Sentamos na mesinha da cozinha dela. Teresa, eu preciso te contar uma coisa. E contei. Tudo. A Fabiana, o Rodrigo, o plano de vender a casa, o almoço com o corretor, a humilhação. Ela foi ficando cada vez mais séria. Irene, isso não pode. Você não pode deixar. Eu não vou deixar, mas eu preciso da sua ajuda. O que você precisa? Que você segure a escritura original. E se eu precisar, que você confirme que eu te pedi para guardar, que eu estava com medo, que eu sabia que algo estava errado. Ela segurou minha mão por cima da mesa. Eu confirmo. Pode contar comigo. Voltei para casa naquele dia me sentindo diferente. Não era mais medo, não era mais dor, era estratégia. Sentei na sala e comecei a montar o plano na cabeça. Eles iam tentar vender, provavelmente num cartório, com o corretor, os compradores e talvez até o Rodrigo assinando por mim, usando a procuração velha. Mas se eu aparecesse lá, com a escritura original, com os documentos, com as provas, a venda não ia acontecer. E mais, se eles tivessem tentado usar minha assinatura falsa ou procuração inválida, isso era crime. Peguei um papel e anotei o que eu precisava fazer. Descobrir a data exata da venda.
pegar todos os documentos, escritura, IPTU, certidão. Chegar no cartório antes deles assinarem, mostrar a verdade. Respirei fundo. Eu tinha 78 anos. Tinha passado a vida inteira me curvando, aceitando, abaixando a cabeça. Mas dessa vez não. Dessa vez eu ia em pé. E eles iam descobrir que eu não era a velhinha inútil que eles achavam que eu era. Eu era a dona daquela casa. E ninguém ia tirar isso de mim. Mas ainda faltava uma coisa. Eu precisava saber como parar aquilo de forma legal. Não adiantava só aparecer gritando. Eu precisava de alguém que entendesse de lei. Pensei no Dr. Maurício. Ele era advogado. Tinha escritório a umas 6 quadras daqui. Eu conhecia ele porque tinha limpado a casa da mãe dele por anos, antes dela falecer. Ele sempre foi educado comigo. Me cumprimentava na rua. Uma vez me ajudou a carregar uma compra pesada até em casa. Na quinta-feira de manhã, juntei coragem e fui até o escritório dele. A secretária me recebeu. Disse que ele estava ocupado. Eu falei que podia esperar. Esperei quase 2 horas. Não me importei. Quando ele saiu da sala, me viu sentada ali e veio até mim. Dona Irene, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Dr. Maurício, eu preciso de um conselho. É rápido. Não tenho dinheiro para pagar consulta agora, mas... Ele levantou a mão, interrompendo. A senhora não vai pagar nada. Entra aqui. Me levou para a sala dele. Fechou a porta. Sentou do outro lado da mesa e ficou me olhando, sério. Fala, dona Irene. O que está acontecendo? E eu contei. Tudo, desde o começo. A Fabiana, o Rodrigo, as humilhações, a conversa que eu ouvi, o almoço com o corretor, a tentativa de venda. Ele foi fazendo anotações. Quando eu terminei, ele encostou na cadeira e suspirou fundo. Dona Irene, isso é grave. Se eles tentarem vender a casa usando uma procuração antiga, sem autorização específica para venda de imóvel, isso é falsidade ideológica. Pode dar cadeia. Meu coração bateu mais forte. Eles podem ser presos? Podem, mas antes disso, a senhora precisa impedir a venda. Se ela acontecer, a senhora vai ter que entrar com processo para anular, e isso demora. O melhor é parar antes. Como? Ele pegou um papel e começou a anotar. A senhora tem a escritura original? Tenho. Tá com uma vizinha. Ótimo. Tem recibos de IPTU? Todos, desde que comprei a casa. Certidão atualizada do imóvel? Tenho também. Ele sorriu, mas era um sorriso sério. A senhora se preparou direitinho, hein? Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava guardar as coisas. Fez bem. Agora escuta. A senhora precisa descobrir quando vai ser a venda. Que dia, que cartório. Quando souber, a senhora vai até lá e apresenta esses documentos. O tabelião é obrigado a parar tudo na hora. E se eles já tiverem assinado? Não vão conseguir assinar sem a senhora presente, porque a escritura está no nome da senhora. O tabelião tem que conferir identidade. Se o Rodrigo tentar assinar com procuração, o tabelião vai pedir para ver o documento. E se a procuração não tiver poder específico para venda de imóvel, ele não aceita. E se aceitarem? Aí é falsificação, e a senhora anula na justiça. Mas eu não vou deixar chegar nisso. Ele pegou o telefone. Vou ligar para alguns cartórios aqui da região. Vou pedir para me avisarem se aparecer alguma escritura em nome da senhora. A gente tem uma rede entre advogados. Se algo estiver sendo preparado, eu fico sabendo. Fiquei ali, vendo ele ligar para 3 cartórios. Explicava a situação, passava meu nome completo, pedia para avisarem caso aparecesse meu CPF em alguma transação. Quando desligou, me olhou de novo. Dona Irene, a senhora vai precisar ir lá na hora, sozinha ou comigo. Prefere que eu vá junto? O senhor iria? Claro, não vou cobrar nada. A senhora foi boa com a minha mãe. E isso aqui não é só sobre a casa, é sobre dignidade. Senti os olhos ardendo, mas segurei. Obrigada, Dr. Maurício. A gente vai resolver isso. Mas a senhora tem que prometer uma coisa. Não confronta eles antes, não avisa. Deixa eles acharem que tá tudo certo. Quando chegar o dia, a senhora aparece. Aí eles não vão ter como voltar atrás.
Acenei com a cabeça. Saí do escritório dele com o peito menos apertado. Eu tinha alguém do meu lado. Alguém que sabia das leis. Alguém que ia estar lá quando eu precisasse. Mas o Dr. Maurício também me alertou. Dona Irene, se a senhora fizer isso, eles vão ficar contra a senhora. O Rodrigo, a Fabiana, pode ser que eles nunca perdoem. Eu já sabia disso, mas também sabia que se eu não fizesse nada, eu ia desaparecer por completo. Naquela noite, sentei na cama e rezei. Não pedi para Deus me dar coragem, porque coragem eu já tinha. Pedi para Ele me dar firmeza, para não tremer na hora, para não voltar atrás. Nos dias seguintes, fiquei atenta. O Rodrigo passou aqui uma vez, Fabiana, duas. Eles falavam baixo entre eles. Eu fingia que não via. Fingia que estava tudo normal. Até que numa segunda-feira, o Dr. Maurício me ligou. Dona Irene, achei. A venda está marcada para sexta-feira. Daqui a 4 dias. Cartório do Benedito, 10 horas da manhã. Meu coração disparou. Eu vou. Eu vou com a senhora. A gente se encontra lá na frente, 9h30. Leva todos os documentos. E Dona Irene, respira fundo. A senhora vai conseguir. Desliguei o telefone. Olhei para o calendário pendurado na parede da cozinha. Sexta-feira. 4 dias. Eu tinha 4 dias para me preparar para o momento mais importante da minha vida. E eu ia estar pronta. Passei os 4 dias seguintes me preparando. Na terça, separei todos os documentos. Coloquei dentro de uma pasta velha, mas firme. Escritura, recibos de IPTU, contas de luz, certidão atualizada, tudo organizado. Fui até a casa da Teresa, peguei a escritura original de volta, agradeci e voltei. Guardei a pasta debaixo da cama. Toda noite antes de dormir, eu conferia. Só para ter certeza de que estava tudo ali. Na quarta, escolhi a roupa. Nada chamativo. Calça preta simples, blusa branca de manga, sapato fechado. Passei tudo a ferro. Deixei separado no cabide. Queria estar apresentável, não para impressionar ninguém, mas para não dar motivo para ninguém me olhar com pena ou desprezo. Eu ia entrar naquele cartório como dona, porque eu era. Na quinta de manhã, o Rodrigo apareceu, bateu na porta, entrou, foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, pegou água, bebeu. Mãe, amanhã a gente vai resolver uns papéis. Da casa. Que papéis? Ah, coisa de escritura. Nada demais. A senhora não precisa ir. A gente resolve. Mas é da minha casa. Ele olhou para mim. Rápido. Desviou. É, mas a gente cuida disso. A senhora não entende dessas coisas. Respirei fundo. Não respondi. Ele ficou mais uns minutos, mexeu no celular e foi embora. Quando a porta fechou, minhas mãos tremeram. Mas não de medo. Era raiva. Raiva de ver meu filho mentindo na minha cara. Sentei na mesa da cozinha e fiquei repetindo na cabeça o que eu ia dizer no dia seguinte. Não podia gritar. Não podia chorar. Tinha que ser firme, clara, direta. Ensaiei sozinha. Essa casa é minha. Eu não autorizei venda nenhuma. Repeti várias vezes, em voz alta, olhando para o espelho da sala, até que a voz saiu firme. Na quinta à noite, mal consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que podia dar errado. E se o tabelião não me escutasse? E se eles já tivessem dado um jeito? E se eu chegasse tarde? Levantei da cama às 4 da manhã. Fiz café. Tomei devagar. Tomei banho. Me arrumei com calma. Vesti a roupa que eu tinha separado. Prendi o cabelo. Calcei o sapato. Olhei no espelho. Eu parecia cansada, mas parecia firme. Peguei a pasta com os documentos. Coloquei dentro de uma sacola de pano. Não queria chamar atenção na rua. Saí de casa às 8h30. O cartório era longe. Dava para ir de ônibus, mas eu não queria arriscar atraso. Peguei a poupança que eu tinha guardado num pote na cozinha e chamei um táxi. O motorista era um senhor quieto. Não fez pergunta. Só dirigiu. Eu fiquei olhando pela janela. As ruas passando. O sol batendo no vidro. Meu coração batendo rápido, mas firme. Cheguei no cartório 9h20. O Dr. Maurício já estava lá na frente, encostado na parede, de terno, com uma pasta debaixo do braço. Quando me viu, veio até mim. Dona Irene, tá pronta? Tô. Eles ainda não chegaram.
Vamos entrar e esperar lá dentro. Quando eles aparecerem, a senhora deixa eles começarem. Aí a gente age. Entramos no cartório. Era um lugar pequeno, com cadeiras de plástico, balcão de madeira, cheiro de papel velho. Tinha uma moça no computador, um homem de óculos atrás do balcão, e algumas pessoas esperando. Sentei numa cadeira no canto. Dr. Maurício ficou de pé do meu lado. Eram 9h40. Faltavam 20 minutos. Eu segurei a alça da sacola com força. Respirei fundo e esperei. 10h em ponto, a porta do cartório abriu. Entraram o Rodrigo, a Fabiana, o corretor e um casal que eu nunca tinha visto. Deviam ser os compradores. O Rodrigo vinha na frente, de calça jeans e camisa social. A Fabiana atrás, de salto, bolsa cara no ombro, sorrindo. Eles cumprimentaram o corretor, cumprimentaram o casal. Ninguém olhou para mim. Eu estava sentada no canto, de cabeça baixa, segurando a sacola no colo. O Dr. Maurício estava do meu lado, quieto, observando. O tabelião, um homem de uns 50 anos, de óculos e gravata, chamou o grupo. Bom dia. Vocês vieram para a escritura da Rua das Acácias, número 247? Isso mesmo, o Rodrigo respondeu. Tá tudo certo. Trouxe os documentos. Ele abriu uma pasta e colocou papéis em cima do balcão. O tabelião começou a conferir. Procuração, identidade do representante, certidão do imóvel. Ele folheava devagar. A Fabiana estava ao lado do Rodrigo, de braços cruzados, sorrindo para o casal. Vocês vão gostar da casa. É em ótimo bairro, perto de tudo. O corretor completou. E o preço tá excelente, negócio fechado. O tabelião continuou olhando os papéis. Franziu a testa. A proprietária é a senhora Irene Campos de Souza? Sim, o Rodrigo respondeu rápido. Minha mãe, mas ela me passou procuração. Tá aí. O tabelião pegou a procuração. Leu. Essa procuração é de 2012 e dá poderes para movimentação bancária. Não menciona venda de imóvel. O Rodrigo engoliu seco. Mas ela autorizou verbalmente. Ela tá ciente. Precisaria de procuração específica ou da presença dela para assinar. A Fabiana se intrometeu, com aquele tom doce e firme ao mesmo tempo. Ela tem 78 anos. Não entende muito dessas coisas. A gente cuida dela. Ela concordou. Pode ter certeza. O tabelião suspirou. Mesmo assim, eu precisaria de... Foi aí que eu levantei. Peguei a sacola. Andei até o balcão. Devagar. Firme. O Rodrigo me viu. Ficou branco. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Não respondi. Coloquei a sacola em cima do balcão. Abri, tirei a pasta. O tabelião me olhou. A senhora é a dona Irene? Sou. A senhora veio assinar a escritura? Não. Eu vim impedir. Silêncio. A Fabiana deu um passo à frente. Irene, para com isso. A gente já conversou? A gente nunca conversou. Minha voz saiu firme. Olhei para ela. Você nunca me perguntou se eu queria vender. Você decidiu sozinha. Você e ele. Abri a pasta. Tirei a escritura original. Essa aqui é a escritura da minha casa. Original, registrada em 2006. No meu nome. Comprada por mim. Com o meu dinheiro. Coloquei o papel na frente do tabelião. Ele pegou, olhou, conferiu o selo, a assinatura, o carimbo. Essa é a escritura original, ele confirmou. Tirei os recibos de IPTU. Aqui, 20 anos de IPTU. Todos pagos, todos no meu nome. Coloquei as contas de luz. Aqui, todas as contas da casa, todas pagas por mim. O tabelião começou a folhear. O Rodrigo tentou falar. Mãe, a gente ia te avisar. A gente ia... Ia me avisar quando, Rodrigo? Depois de vender? Ele não respondeu. A Fabiana soltou uma risada curta, nervosa. Irene, você tá fazendo escândalo à toa. A gente só quer o melhor para você. Aquela casa é velha, dá trabalho. No apartamento você vai. Eu não vou morar em apartamento nenhum. Eu não autorizei venda. Eu não assinei nada. E vocês sabiam disso. O Dr. Maurício deu um passo à frente. Colocou a mão no balcão. Bom dia. Sou o Dr. Maurício Lopes, advogado da dona Irene. Essa venda não pode prosseguir.
A procuração apresentada não tem poderes específicos para alienação de imóvel, e a proprietária nunca deu consentimento. O tabelião olhou para o Rodrigo. É verdade isso? O Rodrigo abriu a boca. Fechou. Olhou para Fabiana. Ela desviou o olhar. O corretor deu um passo para trás. O casal de compradores trocou olhares e começou a sussurrar entre si. O tabelião tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Senhor Rodrigo, se a senhora Irene não autorizou a venda, eu não posso lavrar a escritura. Isso configura tentativa de venda sem consentimento do proprietário. É crime. Crime? A Fabiana repetiu com voz aguda. Que exagero! Ela é mãe dele, a gente... A senhora tentou vender o imóvel de outra pessoa sem autorização legal. O doutor Maurício cortou. Isso é falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. A Fabiana ficou muda. O casal de compradores já estava de pé. A gente vai embora, o homem disse. Desculpa, mas a gente não quer problema. Saíram. O corretor pegou a pasta dele, murmurou alguma coisa e foi atrás. Ficamos ali. Eu, o doutor Maurício, o tabelião, o Rodrigo e a Fabiana. O tabelião juntou os papéis que o Rodrigo tinha trazido e devolveu. A venda não vai acontecer, e eu vou registrar essa ocorrência. Se a dona Irene quiser, pode abrir processo. Olhei para o Rodrigo. Ele estava com a cabeça baixa, mãos nos bolsos. Não conseguia me olhar. A Fabiana, ao contrário, me encarou com raiva. Você acabou com tudo, Irene. A gente só estava tentando te ajudar. Ajudar? Minha voz saiu mais alta dessa vez. Você me humilhou na frente de todo mundo. Me tratou como se eu fosse um peso. Me tirou da minha própria casa sem eu saber. E agora diz que estava me ajudando? Ela não respondeu. Olhei para o Rodrigo de novo. Eu trabalhei 12 anos para comprar aquela casa, Rodrigo. 12 anos quebrando as costas, guardando cada centavo. Tudo para você ter um lugar, para a gente ter algo nosso. Ele engoliu seco. Os olhos dele ficaram vermelhos, mas ele não chorou. Mãe, Você escolheu ela. Você deixou ela mandar em tudo. Você deixou ela me apagar. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Peguei minha pasta, coloquei os documentos de volta dentro da sacola. Olhei para ele uma última vez. Essa casa é minha. E vai continuar sendo. Se você quiser me ver, me respeita. Se não conseguir fazer isso, não precisa mais aparecer. A voz dele saiu fraca. Mãe. Mas eu já tinha virado as costas. O doutor Maurício segurou a porta para mim. Saímos juntos. Quando a porta do cartório fechou atrás de mim, eu respirei fundo. O sol estava forte lá fora. E pela primeira vez em anos, eu senti que ainda era dona de mim. Nos dias seguintes, eu não tive notícia do Rodrigo. A Fabiana também sumiu. Não ligaram. Não mandaram mensagem. Nada. Mas a Teresa me contou que ela viu os dois saindo de casa com malas, uma semana depois. Pelo visto, eles tinham contado com o dinheiro da venda para comprar o apartamento. Quando a venda não aconteceu, ficaram sem saída. Soube por uma prima do Rodrigo que eles tiveram que alugar um lugar menor. Bem menor. E que a Fabiana estava furiosa. Dizia para todo mundo que eu tinha sido ingrata, que eles só queriam me ajudar. Mas a verdade tinha vazado. O seu Antônio contou para a vizinhança todo o que tinha acontecido no cartório. A Teresa também. E quando as pessoas souberam que eles tinham tentado vender minha casa sem eu saber, o clima mudou. A mãe da Fabiana parou de cumprimentar ela na rua. As amigas sumiram. Ninguém queria se associar com quem tinha tentado passar a perna na própria sogra. O corretor rompeu o contrato. Disse que não trabalhava com gente desonesta. E o pior de tudo, pelo menos para eles, a história chegou no trabalho do Rodrigo. Ele trabalhava numa empresa de contabilidade. O chefe chamou ele para conversar. Perguntou se era verdade. O Rodrigo tentou explicar, mas a confiança tinha rachado. Não demitiram, mas ele perdeu a promoção que estava esperando. A Fabiana tentou me ligar uma vez, 2 semanas depois do cartório. Atendi. Ela não pediu desculpas, só disse com voz cansada: Irene, a gente errou, mas você também exagerou. Não precisava ter feito daquele jeito. Eu respirei fundo antes de responder. Fabiana,
Você tentou vender a minha casa sem eu saber. Não foi um erro, foi uma escolha. Ela ficou quieta por uns segundos. E agora? Você nunca mais vai falar com o Rodrigo? Isso depende dele. Se ele quiser me procurar, sabendo que essa casa é minha, sabendo que eu tenho voz, eu converso. Mas do jeito que era antes, nunca mais. Ela desligou sem dizer mais nada. O Rodrigo só apareceu 3 meses depois. Bateu na porta uma tarde de sábado. Eu abri. Ele estava com o rosto cansado, mais magro, olheiras fundas. Mãe, eu posso entrar? Deixei. Ele sentou no sofá. Ficou uns minutos sem falar. Depois, suspirou. Eu errei. Não respondi. Só esperei. A Fabiana. Ela me convenceu que era o melhor, que a senhora ia concordar, que a gente estava fazendo um favor. E eu acreditei, ou quis acreditar. Você sabia que eu não tinha concordado, Rodrigo. Ele baixou a cabeça. Eu sabia. Silêncio. Eu não sei se eu consigo perdoar agora, eu disse. Não sei se um dia eu vou conseguir. Mas o que eu sei é que eu não vou mais aceitar ser tratada como um peso, como alguém que não importa. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. Eu sinto muito, mãe. Eu sei. Mas sentir não apaga o que foi feito. Ele ficou mais uns minutos. Levantou, foi embora. Não sei se ele volta. Não sei se a gente vai se reconciliar um dia. Talvez sim, talvez não. Mas eu aprendi uma coisa. Eu não preciso mais dele para existir. Mudei a fechadura da casa. Comprei uma nova, daquelas com tranca reforçada. Só eu tenho a chave, nem a Teresa tem. E é assim que vai ficar. Tirei o sofá que a Fabiana tinha colocado. Vendi. Comprei outro, mais simples, mas que eu escolhi. Coloquei as cortinas antigas de volta. Pendurei os quadros que ela tinha tirado. A casa voltou a ser minha, de verdade. Voltei a receber a Teresa para tomar café. O seu Antônio passa aqui de vez em quando, traz pão da padaria. A gente conversa na varanda. Coisa simples, mas que faz bem. Tem uma moça da igreja que começou a vir me visitar, a Cleide. Ela é jovem, mas tem uma sabedoria que impressiona. A gente borda junto às quartas-feiras. Faz tempo que eu não me sentia tão leve. Voltei a cuidar do quintal. Plantei umas mudas de manjericão, hortelã, alecrim. Tá crescendo devagar, mas tá crescendo. Tem dias que eu ainda sinto um aperto no peito. Penso no Rodrigo pequeno, rindo no meu colo. Penso em tudo que a gente foi e em tudo que a gente perdeu. Mas aí eu olho para casa, para as paredes que eu pintei, para o chão que eu lavei, para o teto que eu paguei com suor. E eu lembro, isso aqui é meu, e ninguém tira mais. Eu tenho 78 anos, não sei quantos me restam, mas o que eu sei é que vou viver eles em paz, sem ser humilhada, sem ser apagada, sem ser tratada como peso. Vou viver como dona, porque eu sempre fui, só tinha esquecido. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando e fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.